Boa tarde, pessoal. Vamos começar agora o nosso Jornal da Educação. Vamos falar um pouco sobre o Menino e o Mundo. O nosso entrevistado vai ser o Gustavo Lino, vai falar um pouco dos pontos positivos na educação inicial. Vamos começar agora. Boa tarde. Boa tarde, Gustavo. Muito bem-vindo. Boa tarde, Lidiane, como é que tá as coisas? Tudo bem? Belezinha? Tudo bem, graças Olá, a Deus. galera. Olá, você telespectador, né? Vamos lá? Vamos lá. Gustavo, eu queria que você falasse um pouco das diferenças entre os campos e as cidades. Bom, de acordo, né, com o que a gente viu lá no filme, lá no O Menino e o Mundo, né? E a contribuição para o ensino de história, a diferença do campo e a cidade, a gente percebe logo no começo, né? O pai do menino indo para a cidade lá, para poder trabalhar, ter umas condições de vida melhor, aí ele simplesmente vai atrás do pai, né? A criança, como diz, ela é uma pessoa pequena, ela vê aquelas diferenças de campo e cidade, aquele lugar povoado, aquele movimento de pessoas que ela pensa, gente, que lugar é esse? Por que isso tudo é assim? Enfim, então o filme já vem logo de cara retratando a diferença, né, entre campo e cidade, né? E as questões dos movimentos, né? E como é que a gente pode fazer para trabalhar a história nesse tipo de diferença entre campo e cidade, né? Vamos lá? E a representação de tais espaços? Bom, dentro do ensino de história, a representação de tais espaços pode ser feita da seguinte forma. A gente pode trabalhar a questão de diferença, né? O espaço como ser que o ser humano habita nele, né? Desde meados, questão de tempo, de passado, como era a população antigamente dentro daquele espaço, como ele está sendo representado hoje, o que vem transformando dentro desse espaço, né? E o que representa isso para uma pessoa, tipo uma coisa histórica, um monumento histórico, uma pessoa histórica que faz parte dentro da família, através de fotos, monumentos, através de fontes que identificam aqueles espaços. Enfim, é uma forma da gente estar fazendo essas representações de espaços dentro do ensino de história da educação infantil. E as transformações sociais? As transformações sociais dentro da educação infantil, a gente pode trabalhar a questão de como era o conhecimento que existia na época e o conhecimento que é presente hoje no dia, né? Essas transformações sociais, as pessoas, as vestimentas que tinha da pessoa na época, as culturas que tinham na época, e essas transformações sociais que vieram num determinado período até no período, né, que a gente fala que é o presente de hoje. Então, o ensino de história deve sempre presentear isso aí, para poder estar levando a transformação não só dentro da escola, mas também em toda a sociedade, e que a sociedade faz parte também da transformação dentro da escola, né? Então a criança também tem que perceber isso. Eu queria que você falasse um pouco agora das brincadeiras lúdicas rurais. As brincadeiras lúdicas rurais, né? Como todo mundo já percebeu, né? Já teve uma mão na massa aí como se faz isso. Antigamente, né? Todo mundo fala, não, as brincadeiras antigamente eram boas, tal. A gente tinha uns brinquedinhos assim, que era divertido. E hoje não, hoje a gente está vivenciando só dentro da tecnologia. O Menino e o Mundo não, o Menino e o Mundo já fala isso ao contrário, né? Existem algumas brincadeiras dele lá que tipo, via que dentro da cidade lá as brincadeiras eram um pouco mais diferentes da realidade da sua. O espaço lúdico lá na cidade lá é mais compactado, já não tem tanta coisa para poder sair mais. E as brincadeiras lúdicas rurais, dentro do ensino de história, é você vivenciar isso com a criança, aqueles tipos de brincadeira que tinha de antigamente, para ver o que ela sabia fazer. Igual na minha família mesmo, né, tinha muita gente que antigamente fazia as bonecas de sabuco, era carrinho de rolimã, tá? Hoje não é mais presente isso. Então a gente deveria, tipo, contribuir no ensino de história para a gente estar podendo fazer esse tipo de brincadeira, né? Voltar aquele luxo do passado e trazê-lo para o presente, porém transformando ele através do conhecimento que a criança já tem sobre tal assunto. E o contexto fabril? Contexto fabril, né? A gente viu que lá no filme lá, as grandes fábricas que tinha antigamente, né, que era a necessidade de estar trabalhando, né, que era de serviço braçal. O pai do menino lá teve que sair para a roça, da roça e ir para a cidade, né? E já foi entrando aquelas grandes fábricas lá, ou seja, a gente vê o reforço que tinha naquilo
sobre o ensino tradicional, né? Na época que você trabalhava e você não via aquele produto no final e ficava só com os grandes, né? E realmente isso acontece hoje também, nesses dias, né? Você trabalha e tal. Então, a educação no ensino de história, você tem que ver isso. É a sociedade em vida, né? Em presente e passado, o presente, as transformações que vieram socialmente do passado para cá e como é que a gente deve fazer hoje para transformar isso dentro da educação infantil no primeiro ciclo, né? Que é a vivência dentro da sociedade, é você se posicionar no lugar do outro e por fim, é você estar trabalhando toda a comunidade indígena que foram os primeiros povos que vieram da época, né? Que muita gente fala que foram realmente os pedófilos cavalos do Brasil, só que na verdade já estava descoberto há muito tempo e simplesmente reinventaram isso. A gente tem que buscar outra forma de reinventar isso, colocando empatia dentro de uma cultura já pré-existente. E tempos opressivos? Tempos opressivos, né? A gente está passando isso hoje também, tempos opressivos, a gente está sendo obrigado a aceitar o que eles impõem pra gente. Só que em tempos opressivos, a gente tinha muito antigamente, né? Aquela opressão para você, tipo, faça o que eu mando e esquece que você sabe. Então a gente não pode fazer isso hoje, porque isso que, né, no ensino de história, a gente deve valorizar tanto o conhecimento que tem no passado como o que tem no presente. Porém, a gente deve fazer as transformações dele. E o Menino e o Mundo trouxe isso para a gente, né? Deixou para a gente a contribuição de saudade, de união de família, que a gente tinha muito antigamente. Deixou para nós a necessidade de estar trabalhando, né, para buscar uma vida melhor para todos. Aí comparando uma vida do passado com a vida de hoje, enfim, a tristeza de um menino que veio seu pai, né, partindo para poder estar buscando seu sustento para dentro da sua família. Então, tanto o sistema fabril como o sistema opressivo devem ser muito trabalhados no ensino de história para que não seja uma coisa tipo assim, ensinada, eu ensino, você aprende, pronto. Não. Deve ser uma coisa para a gente poder estar trabalhando, para estar desenvolvendo a autonomia dos alunos, para que eles buscam a questão de não apenas ter uma doutrina de conhecimento, em sim tirar essa doutrina de conhecimento e compartilhar isso com todos, para que a sociedade ela tenha um horizonte diferente de pessoas agindo sobre si e está fazendo essas transformações dentro da realidade. Gustavo, e o perigo físico de Metrópolis? Fala um pouco para a gente. O Menino do Mundo também falou muito sobre isso, né? Falou não, nos mandou mensagem, aliás, nos decifrou através de várias partes sobre isso, né? Os perigos que tem na metrópole. Dentro do ensino de história também não é o mesmo, né? Que a gente vai trabalhar esse tipo de coisa também, sobre as grandes cidades, as transformações que tiveram na época. O que vem mudando dentro desses perigos, né? O que vem aumentando com isso? A gente veio aumentando também os carros, a gente veio aumentando também os perigos de algumas culturas, a gente veio também as transformações de tais espaços e acabou que se tornou tendo um perigo, né? Você ficou mais sem espaço para você poder estar aí e vindo com a questão chamada de segurança, né? Então esse perigo físico, você também deve trabalhar em história sobre isso também, como era a vida da metrópole um tempo atrás e como é hoje, né? Qual que eram as transformações e trabalhar na questão de, tipo assim, de você fazer um diagnóstico da turma para poder já saber o que eles sabem fazer, né? dentro dessa história e para ver o que mudou com o de hoje, né? Sobre esses perigos físicos, né? A questão de atropelamentos, a questão de números, como era em tal época, como era em tal hoje. Você está apresentando esses quadros para poder estar trabalhando nisso. Então, e a história tem que ser uma disciplina que ela tem que ser interdisciplinar, né? Ela tem que abranger todas as outras também, porque você vai usar todas as outras disciplinas também para poder estar implementando isso no ensino de história. Isso. E a reinclusão da população da construção urbana? É bem interessante esse tema, né? Reinclusão da população, né? A gente vê que, tipo assim, uns 30, 40 anos atrás, a população que existe hoje, dessa época, é uma população que, tipo assim, que a maioria das vezes, né, ficou deixada de lado, né? Ou às vezes a gente pensa, essa população aqui não vai conseguir porque eles têm aquele conhecimento deles bem antigo lá, que eles não conseguem fazer isso e tal. Então, o objetivo da gente hoje é a gente fazer isso também no ensino de história, a gente reincluir essa população, né, de antigamente, que eu estou citando aqui, essas pessoas mais antigas que a gente fala, a gente trazer elas para dentro do contexto da história da gente, para ela estar podendo contar as histórias do passado, como que eram feitas as tais coisas, como era a vida antigamente, a gente ter relatos dessas pessoas que eram antigamente,
para poder a gente tá reinventando a história, a gente pegar partes disso e montar um todo, a gente fazer uma coisa abstrata, né? Abstrato, porque o concreto, eles vão falar muito sobre o concreto, mas aquilo não pode ser mais reinventado, porque já foi substituído por novas tecnologias, tá? A gente pegar aquele concreto que eles falam pra gente como base para desenvolver o ensino de história, e a gente apresentar isso para os alunos, para que os alunos vejam as diferenças que fizeram entre tal conceito da explicação da pessoa e os conceitos que existem hoje. Gustavo, fala um pouco do desenvolvimento humano-espacial e a desigualdade. O desenvolvimento, repete para mim? Desenvolvimento humano-espacial e a desigualdade. Desenvolvimento humano, espacial e a aí... desigualdade. Bom, a gente viu também, né, que no filme mostra muito isso também, né, sobre o desenvolvimento humano e desigual da sociedade. A sociedade desenvolveu muito, né, de uns tempos para cá, claro, realmente. Mas essa desigualdade, essa diversidade de pessoas que foram entrando nisso, qual é a posição delas, né? É outro ponto que a gente deve trabalhar muito nesse de história, que o filme também mostra isso muito pra gente, né? O menino sai andando lá pela cidade, ele passa dentro de favelas, ele passa dentro de metrôs, ele passa dentro de vários espaços onde tem muita diversidade. Então a gente tem que trabalhar dentro da história também a questão da diversidade e esses desenvolvimentos humanos. São as pessoas que estão presentes dentro dessa história que fazem parte da contribuição que de alguma forma, de alguma ação no ambiente, conseguiram transformar o mundo através de conceitos pré-históricos que pegaram aquilo como base, através de ensinamento eles fazem para isso. Então, diversidade na história deve ser uma coisa focamente trabalhada e constantemente na educação infantil. E a valorização e a preservação? Valorização, Isso, é a preservação, né, dos monumentos históricos, que a preservação que, tipo assim, que nos lembram alguma coisa, vamos supor, a gente tem uma coisa na cara da gente. Aquilo foi do meu avô, tal. Então vamos preservar aqui, que é um momento histórico pra gente. Então é uma coisa que a gente tem que estar levando também para a educação infantil. A gente preservar aquilo que fez a história de alguém no passado. Para a gente poder levar a questão de respeito, né? Respeito, e também a questão de, né, memórias de um passado que foi tão bom, de um passado que veio transformado, enfim. Então a educação infantil, a gente tem que trabalhar muito isso também. Agora pra gente encerrar, você vai falar um pouco sobre a pluralidade cultural. Pluralidade cultural. Essas pluralidades culturais, também o filme também revela isso muito pra gente, né? São as ideias que todo mundo tem dentro de uma tal cultura. Essas culturas que a gente vivencia, todo mundo tem uma ideia diferente para poder estar fazendo uma história, né? Eu vou fazer assim porque vai ficar melhor assim, então. A educação infantil também, a gente deve colocar isso também, né? São as pluralidades de ideias que tem presente dentro da história, no contexto de cada um que está ali dentro da sala de aula da gente, ou aquela pessoa que você for trabalhar, ou um projeto pedagógico que você for trabalhar, enfim. Então essa questão da pluralidade, ela deve ser respeitada de forma que, tipo assim, você se coloque o outro na chamada empatia, ou seja, no lugar do outro, para poder estar respeitando essas pluralidades. E o ensino de história, ele deve ser feito assim através de pluralidade, porque nem todos somos iguais, né? A história vem presente desde os tempos meados lá, ninguém sabe diretamente quantos bilhões de anos que tem feito a história, mas de lá para cá sempre tem pluralidade de ideias e a gente sempre deve se posicionar no lugar do outro, dentro daquela determinada época, como que ele era feito, o que se passava nele, entendeu? E dar ideias para a gente poder fazer as transformações dentro dessas pluralidades de ideias. Gustavo, muito obrigada. Obrigado a todos nós, valeu pelo convite. Obrigada mesmo, gostei muito da entrevista. Gente, ficamos por aqui. Boa tarde. Um abraço a todos, muito obrigado pela audiência de vocês e vamos lá, educação para nós. Para nós. E...